A paz do Senhor a você e a sua querida família. Outra vez vamos estar juntos meditando na bendita palavra de Deus. Para tanto, vamos estar lendo um texto na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, e o verso de número 7, que diz: Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Esse é o verso que nós vamos estar meditando neste dia, neste momento, ou nesta noite, ou nesta manhã. Eu digo assim porque eu não sei que hora você vai estar assistindo este vídeo. Se é pela manhã, se é pela tarde, se é pela noite, se é pela madrugada, seja a hora que for, é o dia, é o horário, é o tempo, é o momento que você vai estar ouvindo uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero mais uma vez agradecer todos os inscritos que estão fazendo com que esse canal ele seja mais promissor. É isso mesmo, quando você se inscreve, deixa o seu like, seu comentário e compartilha, o vídeo vai se tornando mais promissor. Ou seja, o conteúdo é entendido pelo aplicativo de que é um material importante, notifica você todas as vezes que tivermos um conteúdo novo e passa a outras pessoas depois de nós. Você que ainda não fez isso, por favor, nos ajude. Você vai fazer um grande trabalho, você vai ajudar a levar essa palavra a outras pessoas distante, bem distante de nós. Vamos então à palavra. Queridos, todos os que estão me acompanhando sabem que nós estamos nesses dias, fizemos, se eu não engano, 6 vídeos já nesse capítulo 2 de segunda carta de Paulo a Timóteo. A gente falou do versículo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Hoje nós chegamos no 7. E quando Paulo volta a dizer, sempre eu vou falar isso aqui, como um tipo de introdução, tá? Sempre eu vou falar nos vídeos, até que a gente termine esse comentário. Quando Paulo falou ou escreveu a Timóteo, ele estava preso. E de lá ele não voltou. Foi tirado, foi decapitado. Conforme alguns estudiosos, Paulo tinha entre 80 e 82 anos de vida quando isso ocorreu. E ele toma conhecimento sobre o que estava acontecendo com Timóteo, sofrimento, dificuldade e até pensamento de desistência. Mas Paulo escreve exortando a Timóteo a permanecer, a continuar. Nos 3 vídeos anteriores, nós falamos aqui de 3 metáforas que Paulo ele faz tentando levar a Timóteo o ânimo que ele precisava para permanecer cuidando daquilo que ele havia recebido de Deus e, claro, do apóstolo São Paulo também, que era a igreja, cuidar da igreja. Tendo em vista que Timóteo era o retrato mais fiel do apóstolo São Paulo. E no versículo de número 4, o apóstolo Paulo faz a primeira metáfora, que é sobre o militar. No 5º, ele faz sobre o atleta. No 6º, ele faz sobre o lavrador. E como eu disse em vídeos anteriores, o objetivo de uma metáfora, que é uma comparação, é simplificar numa linguagem mais compreensiva aquilo que se pretende passar. Depois que Paulo ele usa dessas metáforas para Timóteo, parece que Timóteo teve dificuldade de compreender. O Paulo entendia isso, que ele tinha dificuldade de entender, tendo em vista que seu estado psicológico, seu estado físico e espiritual não era nada agradável, porque o seu líder estava preso, não voltaria mais.
muitas objeções, perseguições, muitas críticas, exatamente pela conduta, pela qualidade de homem, de vida que ele desenvolvia. Timóteo era bastante criticado. É tanto que houve um momento que Paulo disse a ele: desperta o dom que há em ti, cumpre o teu ministério. Então era bastante as dificuldades. Outro momento ele disse assim: ninguém despreza a tua mocidade. A pequena idade de Paulo entre a muitos mais idosos na igreja era um motivo também para que ele fosse rejeitado e sofresse. Mas, bem, Paulo, depois que fez todas essas metáforas, parece Paulo considerar que Timóteo tinha, dado a questão psicológica, nervosa, espiritual e física, ele tinha dificuldade de compreender aquilo que ele havia falado para Timóteo. Aí ele diz: considera o que digo. Observe bem, ele não disse entende o que eu digo, mas ele disse considera o que eu digo. Aí eu fui no dicionário cuidadosamente observar ou ver o significado desta expressão de Paulo, considerar. Aí lá no dicionário, entre outros adjetivos que você pode encontrar, que diz a mesma coisa que eu vou ler, diz o seguinte: considerar, ato de pensar cuidadosamente, levar em conta, ponderar ou examinar atentamente algo para chegar a uma opinião ou uma decisão, fazer uma análise minuciosamente. Observe bem, eu disse que Paulo não disse entende, ele disse considera, ou seja, não descarte o que eu te falei, o que eu te escrevi. Se você tem dificuldade de entender, de compreender o que eu te falei, todavia não descarte isso. Considera, leva em consideração, pensa tranquilamente, pondera, porque o grande problema às vezes nosso, querido, o nosso, né, o grande problema é que quando a gente não consegue entender, ou quando nós não aceitamos, a gente dispensa, a gente joga fora, descarta. Mas, queridos, há coisas que mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não aceite, a gente deve guardar. Porque haverá um momento que isso pode se inverter e você compreender tudo. Veja que no versículo de número 7, Paulo diz: considera o que digo, porque o Senhor, ele vai te dar entendimento em tudo. Veja bem, veja o que está no versículo. Considera o que eu digo, ou seja, não descarte. Leve isso em consideração, pense tranquilamente, atentamente, dê atenção a isso, porque Deus vai dar o entendimento em tudo. Aí quando nós vamos ver essa palavra atendimento, aí nós encontramos duas palavras hebraicas para entendimento. A primeira palavra é biná. Ela é usada quando se refere à inteligência, compreensão e discernimento. Então essa palavra biná, ela é sempre dada ou considerada, usada para discernimento, para compreensão e inteligência. Ou seja, o que é que Paulo estava dizendo a Timóteo? Timóteo, não descarta o que eu escrevi para você, porque Deus, ele vai te dar inteligência, ele vai te dar compreensão, ele vai te dar discernimento. Que coisa maravilhosa, não é isso? Quantas vezes existem coisas que a gente não entende, não compreende, eu volto a dizer isso, mas não descarta em nome de Jesus, porque é coisa tão preciosa, é natural, quando você, eu, nós estamos vivendo um momento de tensão psicológica, a gente não tem capacidade de encontrar razão nas coisas,
de enxergá-la com a dimensão que de fato ela tem. Mas deixa passar. Eu tive um pastor que ele já dorme no Senhor, ele dizia o seguinte: meu filho, quando ele estava ensinando, eu ouvi isso várias vezes. Meu filho, nunca tome decisão quando a cabeça estiver quente e o coração estiver frio, porque você vai produzir mais problemas. Mas quando a cabeça esfriar e o coração estiver quente, pode ir, porque você vai acertar. Com certeza Deus vai estar te ajudando a tomar as decisões. Até hoje eu guardo isso. Até hoje. Esse homem, o nome dele era José Leôncio da Silva. Foi o nosso presidente por anos na Assembleia de Deus em Pernambuco. Muitas coisas que ele ensinou e até hoje eu guardo. Então, há momentos que nós estamos tão apreensivos, é uma pressão tão grande que você vai ter dificuldade de compreender coisas importantes na sua vida, que vai valer para a eternidade. Mas não descarte se você não está entendendo. Espera o tempo, porque vai vir o tempo que Deus vai agir. Como nós aqui falamos, o dinar de Deus vai aparecer, te trazendo inteligência, compreensão e discernimento daquilo que não é compreendido por você. Aí tem uma outra segunda palavra hebraica, que é Havana. Essa palavra, ela substituiu dinar no hebraico clássico ou moderno, e ela passou a significar compreensão. Concluindo o nosso vídeo aqui, o que é que Paulo está dizendo a Timóteo? Timóteo, eu te falei, pode que no quadro que você está, meu filho, você não compreenda, não discirna, não tenha inteligência para entender o que eu te falei, mas considere, não descarte, guarde com você, porque agora vem a segunda etapa, e essa etapa não sou eu que vou agir, é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus que vai trabalhar a seu favor. Meus queridos irmãos e amigos, talvez tudo o que você tem escutado é do seu líder, é de uma pessoa humana como você. E por ser humano, você tem dificuldade de compreender e aceitar. Mas eu peço, como disse Paulo, não descarte nada do que você ouviu, tá bom? Porque vai haver um segundo momento, como está no versículo. Paulo falou, mas ele disse, Deus dará o entendimento em tudo. Ou seja, o tempo de Paulo vai passar e entrará o tempo de Deus tratando com Timóteo. E isso ocorreu com Timóteo, aconteceu com todos os homens e mulheres de Deus do passado, acontece no presente, e enquanto a igreja estiver aqui na terra, Deus sempre terá a sua intervenção direta. Quando os recursos humanos falharem, e entre esses recursos humanos eu estou falando do próprio entendimento nosso diante de coisas que precisamos entender. Queridos, o tempo de Deus chegará. Que Deus abençoe você, que Deus te ajude e que essa palavra possa estar te levando ânimo e você possa aguardar, tá bom? O tempo de Deus. Você pode estar dizendo assim, mas como está demorando? Sim, eu também às vezes penso isso. É natural o ser humano pensar isso. Mas nós sabemos que Deus não atrasa. Ele está chegando e nesse tempo você vai compreender tudo, mas tudo nos seus detalhes. Vamos orar agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Como sempre fazemos, concluindo com oração, e você pode orar onde você está. Vamos então? Querido Deus e Pai, eu te louvo outra vez, Senhor, poder, Deus, ter falado a tua palavra outra vez. Não sei que hora do dia, da noite, quando e onde, e como estarão as pessoas que terão acesso a esse conteúdo. Senhor, eu só te peço que todos os que tiverem acesso sejam, Senhor, abençoados por ti. Sim, meu Deus. Sim, Senhor, que o teu tempo apareça na vida de todas essas pessoas que estão passando por dificuldades difíceis. Querido Deus, querido Pai, eu te agradeço pela noite que passou, pelo dia que é chegado.
Eu te agradeço, meu Deus, pela família, eu te agradeço pelos livramentos, eu te agradeço por tudo. E eu quero te pedir por todos aqueles que precisam de um socorro de tua parte. Atende a cada um deles. Meu querido Pai, os que estão indo ao trabalho, os que estão voltando, dai, Senhor, um dia promissor e um descanso aos que voltam. Querido Senhor, os que estão desesperados no leito da dor, da enfermidade, entra com providência. Meu Deus e Pai, tudo isso eu te peço no querido nome de Jesus. Amém. E eu peço a você que amanhã nós vamos estar de volta. Nós vamos seguir falando sobre esse momento de exortação que Paulo deu a Timóteo. Espero que Deus esteja te abençoando e esta palavra esteja te esclarecendo sobre as verdades que Deus quer que você entenda. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Eu te peço de coração, inscreva-se no canal e manda para o máximo de pessoas que você puder. Até o próximo, se o Senhor Deus quiser.